Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é Jogos Mortais, o primeiro de 2004. Foi o primeiro filme dirigido pelo James Wan, que hoje é um dos diretores mais famosos do terror e blockbuster que tem por aí. Ele estrela o Leigh Whannell, que também foi o roteirista do filme e hoje em dia também é diretor de filmes de terror. O Cary Elwes, que já era conhecido no terror na época, ele fez um dos personagens lá do Drácula de Bram Stoker. E o Danny Glover, que é um ator veterano dos filmes de ação do Máquina Mortífera. Jogos Mortais começou com James Wan e Leigh Whannell se formando na universidade lá de cinema e querendo fazer um filme que fosse barato. Então eles começaram a escrever esse roteiro, que é basicamente dois caras em um cenário o filme todo. Eles acabaram com um roteiro então que era essencialmente isso, só que também era um pouquinho mais complicado, então eles começaram a correr atrás de algumas produtoras para financiar esse filme. Para isso acontecer, eles fizeram um curta-metragem como uma prova de conceito ali, que hoje em dia é o famoso curta-metragem que originou o filme, né? É o Jogos Mortais, primeirão. E ele é praticamente só uma versão um pouco mais rústica ali da cena da armadilha da Amanda que tá no filme final, só que com o Leigh Whannell interpretando lá, dando o relatório dele pra polícia. E foi uma parada que deu certo, porque com o curta feito e o roteiro pronto, eles conseguiram um financiamento ali, fizeram uma filmagem que acabou em 18 dias, o que é surpreendentemente rápido, e aí saiu os Jogos Mortais. O filme foi lançado em 2004 e foi um sucesso absurdo. E virou um fenômeno, muitas imagens desse filme entraram definitivamente pra cultura pop. E ele gerou uma franquia enorme e várias cópias. Nos anos 2000, praticamente todo ano saía um filme novo de Jogos Mortais. E eles iam ficando cada vez mais focados na tortura e nas armadilhas em si. Isso desencadeou também toda uma vertente desses filmes de terror, torture porn, como o Albergue e outros assim. Mas a parada é que apesar da franquia estar toda associada à tortura, ao grotesco, ao efeito de gore, esse primeiro filme não é bem assim. Ele na real é praticamente um filme de mistério e investigação, e até tem um pouco ali do gore e muito do terror, mas é praticamente um Seven e os Sete Crimes Capitais mais agressivo do que um filme de tortura. Mas a parada é que a gente assistiu muito esses filmes nos anos 2000, a gente gosta muito desse primeiro e gosta das bagaceiras também, né? Vamos ser sinceros aqui. E depois de um tempo virou quase uma tradição nossa ir ao cinema assistir os Jogos Mortais novo, e a gente faz isso até hoje, só ficou um pouco mais espaçado porque os estúdios começaram a lançar menos. Mas Jogos Mortais 10 sai, acho que essa semana agora, e I Believe in Kevin Greuterk. Só não sei falar o nome dele. Kevin Greuterk, que vai dirigir o novo filme e que tá na franquia desde o começo, porque ele montou esse primeiro filme aqui. E montou com maestria. E a gente demorou pra pensar numa review de Jogos Mortais aqui, a gente devia estar fazendo isso faz um tempo já, que aí a gente ia fazendo review da franquia toda até chegar no lançamento do 10, mas a gente só pensou nisso essa semana, então não rolou. Mas é aquilo, né? Nada impede da gente fazer isso mais pra frente. Quando a gente ficar sem ideia aqui, a gente vai lá e mete um Jogos Mortais 2 ou qualquer coisa. A gente vai falar do 1 agora, né? Mas antes disso, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram já o primeiro Jogos Mortais. Comentem aí o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, consegue escolher alguns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações, além de apoiar o nosso trabalho, que é sempre importante pra gente continuar fazendo os vídeos aqui pra vocês. E também já vamos liberar aqui o aviso de spoiler, porque acho que Jogos Mortais é um filme que todo mundo já viu e todo mundo já sabe o final, todo mundo já sabe qual é a cara do Jigsaw, todo mundo sabe quem é o Tobin Bell, então foda-se, né? Todo mundo já sabe, é isso. Então, vamos à trama. Jogos Mortais começa com dois caras acordando acorrentados em um banheiro insalubre e abandonado. São eles Adam, um fotógrafo, e Lawrence Gordon, um médico. Eles descobrem umas fitas no bolso deles que, quando eles botam pra tocar, revela que eles estão em um jogo mortal e que eles têm que seguir algumas instruções se eles quiserem escapar. Basicamente, o Dr. Gordon tem que matar o Adam antes de um certo horário ou a família dele vai ser morta. E o único jeito que eles têm de escapar dali é serrando o próprio pé fora com uma serrinha de mão que foi providenciada pelo assassino. Isso tudo foi arquitetado pelo assassino Jigsaw, um serial killer que tem atacado na cidade, colocando as pessoas em várias armadilhas mortais do tipo. Então o filme segue praticamente ali como um mistério. Esses dois personagens tentando conectar os pontos e a história deles vai se desdobrando ali e a gente vai vendo como eles estão conectados.
Ao mesmo tempo que isso acontece, a gente também acompanha a trama do detetive Tepp, que no passado quase capturou o assassino, mas ele não conseguiu e o parceiro dele acabou morrendo na tentativa. Por isso, ele fica obcecado com o caso e tem uma suspeita forte de que o próprio Dr. Gordon possa ser o assassino. Eu acho legal que, como esse é o primeiro filme do James Wan, ele não tinha um estilo tão desenvolvido ainda, e ele tá experimentando com umas paradas diferentes aqui, o que nem sempre é muito bom. Assim, tem muita coisa foda aqui e que acabou virando característica do James Wan. Essa coisa dele mexer com os diferentes aspectos da linguagem de cinema. O filme começa com a luz do banheiro apagada, os personagens acendem a luz, e aí fica tudo desfocado ali antes da gente perceber onde que eles estão, como se fosse o olho deles ajustando pra luz. E aí revela que eles estão nesse banheiro e tem um cara morto ali no meio, e a câmera faz um movimento muito doido, girando e subindo ali pra mostrar o que tá rolando. Esses movimentos peculiares de câmera acabaram virando uma marca registrada do James Wan, e esse primeiro filme não tem tantos assim, mas ele tem alguns movimentos de câmera bons, tem alguns enquadramentos interessantes, ele usa muito a câmera na mão ali o filme todo, deixa tudo mais dinâmico e também mostra o estresse dos personagens, né? Eventualmente os dois descobrem que tem uma câmera no banheiro gravando eles também, e aí os planos dessa câmera, que são uma coisa meio found footage de câmera de segurança, qualidade ruim, começam a ser incorporados na montagem também. E eu sempre falo isso em filmes que se passam num espaço só confinado, mas é porque é real, cara. É importante ter uma variedade de técnica nesse tipo de filme pra ele não ficar chato. E o James Wan faz isso muito bem. Mas ao mesmo tempo, tem muita coisa aqui que é meio datada, bem marcada ali daquela época dos anos 2000. Tem umas cenas, principalmente os flashbacks de Armadilha, que tem uma montagem tão frenética, tão bizarra ali, que parece um videoclipe dos anos 2000. Não falando mal do Kevin Kreutzberg. Greuetert. As cenas de investigação tem vários efeitinhos, tipo entrando uma foto ali da cena do crime, que parece montagem de série documental de true crime. E o filme tem muito flashback explicativo, o que às vezes é bom, porque o roteiro tem uma estrutura peculiar, as coisas vão sendo apresentadas ali meio fora de ordem, e os flashbacks ajudam a amarrar melhor tudo que tá rolando, além de algumas cenas serem repetidas em contextos diferentes. Mas em contrapartida tem uns flashbacks ali que são bem desnecessários e parece que estão ali só pra aumentar a duração do filme mesmo. Os flashbacks e essa estrutura de roteiro fora de ordem acabaram virando a identidade da franquia, principalmente na revelação final, que tem aquele flashback rápido que passa meio que o filme todo ali de novo. Só que essa é uma montagem muito boa que serve pra dar aquela sensação de choque ali, das informações que a gente tá vendo, só que sob uma luz nova e que revela o que a gente tava querendo saber. Esse final dos Jogos Mortais é muito impactante, é uma parada muito bem feita, e a música que acompanha também a gente tem que destacar aqui, né, que é o tema principal, é o Hello Zap. E eu acho legal que nesse primeiro filme, até a música é construída ao longo do filme, porque tem aquela melodia principal que rola, e em vários momentos na trama, quando o Adam e o Dr. Gordon descobrem alguma coisa pequena ali no jogo deles, toca uma versão bem baixinha ali, bem tranquila dessa melodia, e no final, quando tem a grande revelação de tudo, toca a versão orquestral mais bombástica final ali. E curiosamente o nome dela é uma mentira, porque o Jigsaw nunca fala Hello Zap. Ele fala Hello Mr. não sei o quê. Ele fala Hello Mr. Hindle, também conhecido como Zap. Mas acho que de todos os recursos esquisitos do James Wan aqui, o que é mais engraçado são as transições de cena que... O que ele tava fazendo? Eu não sei nem descrever. São umas paradas muito bizarras, tipo um elemento de uma cena entrando na outra e acontece um fade com um efeito digital horroroso. É horrível. Acontece várias vezes ao longo do filme e é bizarro. Tem uma hora que o carro tá passando e aí a cena muda com o carro. O carro vai trazendo a cena, assim, parece uma apresentação de PowerPoint. Cara, tenebroso, James Wan, amigo. Mas apesar dessas cafonices, o filme tem muita coisa icônica aqui, e é bizarro pensar como James Wan e companhia acertaram tanto assim logo de primeira. O filme tem essa fotografia bem sombria e esverdeada anos 2000, mas que funciona bem aqui, e esse visual, junto com essa trama de investigação e detetives, faz o filme parecer uma mistura desse filme de terror com um neo-noir da vida, né? Como você disse, uma coisa bem Seven. E a arte dos ambientes, ele mostra bem essa mistura do noir e terror, com vários ambientes que são meio podres e exagerados. Acho que o grande mérito da galera de arte aqui é fazer todo o lugar desse filme ser insalubre. Tem o banheiro principal, né? Que uma parte pequena do terror ali é o nojo de estar preso nesse lugar, principalmente no começo que o Adam tem que enfiar a mão na privada toda cagada, à toa ainda, porque a pista que ele tava procurando nem tava lá.
O Dixon desacordado deve ter rido a beça nessa hora. Ou não, porque ele tava com a boca encostada naquele chão o tempo todo, né? Aí a gente vê o apartamento do detetive Tapp, que é uma zona caindo aos pedaços, parece um quartinho do próprio serial killer, com um monte de papel colado na parede com reportagem, tudo mal cuidado. Mostra visualmente ali a obsessão do personagem pelo assassino, e uma olhada só no apartamento a gente já sabe tudo que a gente precisa saber sobre ele. Isso é bem feito. E aí depois a gente vê o apartamento do Adam num flashback, que também é uma zona caindo aos pedaços. É tipo tudo escuro, tem buraco na porta, a parede tá fudida assim, pedaço ali. Eu acho que é mais pra mostrar como o personagem é meio fudido mesmo. E é por isso que ele tá tendo que trabalhar como fotógrafo bisbilhoteiro ali. Mas porra, a galera que se deu um trabalho de deixar todos esses ambientes zoados. Mas o grande destaque da arte aqui é tudo que diz respeito ao Dixon. Tem uma cena que os detetives invadem o esconderijo do Dixon e a gente consegue ver um pouco ali do trabalho das armadilhas dele. Tem maquete do jogo mortal do banheiro ali em cima da mesa. Tem um jogo mortal teste ali, eles encontram um cara amarrado que ele tá testando um negócio de furar a cabeça dele. E tem umas armadilhas de precaução também, tipo as armas que ficam no teto e o detetive, amigo do detetive, ativa sem querer e morre, coitado. Igual a mortadela. Além dos maiores visuais que saíram desse filme, que viraram ícones do terror até hoje, que são o disfarce do Dixon com a cabeça de porco e o boneco Billy. A figura da máscara de porco é bem bizarra e é uma das maiores fontes de terror do filme, porque é a roupa que o Dixon usa para capturar suas vítimas e tem 2 cenas de jumpscare do filme usando esse visual. Mas tem uma coisa que eu não entendo, que é quando ele vai atacar as vítimas com essa roupa, tem uns grunhidos, uns barulhos de porco. Dixon está fazendo barulhos de porco embaixo da máscara, ele tá levando o personagem a sério a esse ponto, ou ele tá com um efeito sonoro ali, ou é um efeito de pós-produção que a gente tem que fingir que tá na cena. Todas as opções acima. Tá. Eu acho engraçado de falando de som. Tem a cena que o Lil Anel tá andando na casa dele usando o flash pra ver o que tá rolando, porque tá tudo sem luz, né? Eventualmente ele é atacado pelo porco nessa cena. E ele percebe que tem alguém na casa dele porque tem alguma coisa fazendo um barulhinho esquisito. E o efeito sonoro que eles usaram é o mesmo efeito sonoro, tá ligado naqueles chaveirinhos que é tipo um Darth Vader pequeno, que você aperta um botão e aí o olho dele acende e ele faz um barulho? É o mesmo efeito sonoro. Mas esse visual dele com a máscara de porco, quando eu assisti esse filme pré-adolescente, era a parada que mais me assustava do filme todo. Era bizarro, né? Que era uma coisa meio tipo ele andando, rastejando no chão com aquele visual esquisito. É macabro aquilo. E o boneco Billy, que vem dessa obsessão louca do James Wan por bonecos de ventríloco, e é um ícone da cultura pop que ultrapassou as barreiras do terror. Ele aparece em alguns momentos diferentes, aparece na oficina do Dixon, mas o mais marcante é quando ele aparece na televisão, dando as instruções pra Amanda do jogo mortal. Isso ficou tão marcado que nos outros filmes eles praticamente jogaram as fitas pra escanteio e usaram só a cara dele na televisãozinha pra explicar os jogos. E o visual mais clássico dele é quando ele tá na bicicletinha indo parabenizar a Amanda porque ela ganhou o jogo, que é um visual muito foda, mas que levanta a pergunta, né? Como que o Dixon tá operando isso? Não, eu até fiquei me perguntando se todo jogo que o Jigsaw faz, ele prepara um boneco super articulado, elaborado desses, com uma mensagem de vitória. Porque assim, ele nunca consegue usar, porque todo mundo morre. Eu fico boba que a boca é um lip sync perfeito com a mensagem. Pois é, ele programou esse negócio todo. E aí eu fico imaginando ele ficando puto porque não tinha ninguém sobrevivendo, ele fez a porra do boneco que anda no triciclo sozinho à toa, e falou, vou fazer um jogo tranquilaço aqui pra essa menina sobreviver só pra usar essa merda. Se a Amanda não tivesse sobrevivido a essa armadilha... Puta merda, porque que armadilha é fácil, cara. É porque a Amanda não tem que se mutilar nem nada, ela tá com um bagulho tenso preso lá na boca dela, mas tudo que ela tem que fazer é pegar a chave que tá dentro de um cara que ela acha que tá morto. Ele tá vivo na real, mas ela não sabe disso, então foda-se, não tem culpa, tá ligado? Ela foi muito café com leite, cara, muito. Mas falando em visual icônico, tem as armadilhas, né? A armadilha da Amanda acho que compete com o Billy pra visual mais famoso do filme, que é a tal da armadilha de urso reversa. Foi usada em vários pôsteres, é muito
reconhecível. Tem um design que eu acho muito foda, que igual todas as armadilhas do Jigsaw, na real, mas essa meio que começa isso, que é uma parada toda enferrujada e parece muito feita em casa. Então dá uma noção mais, tipo, Jigsaw fazendo as paradas na oficina dele, tudo ele mesmo. E é uma parada bem bizarra, que é um jeito único de torturar a galera, né? Que é um bagulho que vai abrir a tua cara. Então, é diferente. Tem algumas outras armadilhas no filme também, tipo o labirinto de arame farpado, que eu lembro que foi uma outra cena que me marcou muito quando eu vi esse filme adolescente. E tem a armadilha do fogo, que aí eu fui muito expressivo sobre ela na retrospectiva Jogos Mortais que eu fiz aqui na trecheira, mas é porque essa armadilha é a maior palhaçada dessa franquia toda. Qual foi o crime do cara? Ele mentiu que tava doente pra matar o trabalho. E aí o que o Jigsaw faz? Ele falou, porra, esse daqui eu vou sacanear esse maluco. Ele acorda numa sala, ele tá tipo só de cueca, pelado, chão da sala todo caco de vidro. Ele tá envenenado. O antídoto tá dentro de um cofre e o cofre tá trancado com uma senha que tá pintada na parede. Só que na parede estão pintados vários números em sequência diferentes que não dá pra saber onde a sequência começa nem onde ela termina. O cara não tem luz na sala, só tem uma vela e ele tá coberto de líquido inflamável. O Jigsaw vai lá e fala, não, porque essas pessoas, elas não sobrevivem porque elas não têm vontade de viver. Porra, maluco! Olha isso! O cara tem tanta vontade de viver que ele não quis trabalhar, meu anjo. Será que eu li o anel simplesmente ficou sem ideia de coisa que esse cara pode ter feito? Ou ele simplesmente colocou a coisa mais trivial que ele pensou pra falar, meu irmão, o Jigsaw tá tão puto que ele tá pegando qualquer um que dê motivo. Ah, não, eu tenho certeza que o Liu Anel já trabalhou em alguma agência que ele teve que se fuder no trabalho porque alguém mentiu que tava doente. É verdade, aí ele se vingou no roteiro, que é uma vingança bosta, mas fica aí figurativa. Curiosamente, como eu já falei antes, o filme pegou essa fama de ser torture porn, de ter muita cena de gore, agressiva e cortar o pé, mas na real é que quase não tem nada explícito. O que tem mais são os efeitos de ferimento depois que a galera morreu, mas aí é mais foto do crime, assim, quase não aparece direito. Mas nas armadilhas em si, a parte mais gráfica que o filme chega é quando a Amanda tem que abrir a barriga do cara pra pegar a chave, e a gente na real nem vê ela abrindo o cara, a gente vê ela mexendo umas entranhas ali até achar a chave. Mas é isso é o plano mais grotesco do filme. Até a cena que o Cary Ellis está cortando o próprio pé ali, que é a cena que a galera mais lembra de grotesca do filme, não tem muito efeito, porque mostra o comecinho ali da serra cortando a pele dele e o resto é só a reação dele com sangue jorrando na cara. Então é mais a sugestão do que tá rolando ali do que o efeito mesmo aparecendo. O jogo principal acaba que nem tem tanta mutilação até o final. Ele acaba sendo mais um jogo de seguir as pistas e descobrir a dinâmica que tá rolando entre os personagens. Os personagens estão presos e tem que trabalhar com o que eles têm ali no ambiente, seguindo dicas pra desvendar esse mistério. E nisso a gente vai descobrindo qual é a dos personagens e como eles estão relacionados. Acho que quem acaba sendo mais desenvolvido aqui é o Dr. Gordon, que tem a história dele contada em pedaços ao longo do filme e cada flashback traz uma informação nova. Ele foi suspeito no caso do Jigsaw por conta de uma caneta dele que encontraram numa cena do crime, mas ele tinha um álibi ali que a gente descobre depois que era a amante dele. Por que isso? Ele tá traindo a esposa com essa enfermeira ou estudante que aparece lá no hospital, no grupinho dele lá no começo do filme. E o Cary Ellis manda muito bem no personagem, porque ele começa como um cara calmo ali, mas conforme o tempo vai passando, ele percebe que a família dele tá em perigo de verdade, ele vai ficando mais desesperado e surtado no final. E eu amo que eles vão ficando mais gradativamente sofridos. Mas no final, quando ele corta a perna fora, gente, o cara fica ali igual o Voldemort. Ele fica, tá? Mas eu acho bom, não acho ruim não. Mas é aquela coisa, uma anemia imediata. Ele tá perdendo sangue pra cacete. Eu acho muito bom. Dá até pra pensar aqui do tipo, porra, por que o Jigsaw tá colocando o Gordon numa armadilha? Só porque o cara é cafajeste e tá atraindo a mulher? Assim, o filme também dá umas justificativas ali que são mais implícitas. Como o Jigsaw tem essa coisa de julgar as pessoas que não estão aproveitando a vida, eu acho que é mais plausível que o Gordon tinha a vida perfeita ali com a família dele, mas que ele tava jogando isso fora pra, sei lá, ficar com a amante ou qualquer porra. Então isso faz um certo sentido ali. Mas o que eu acho mais legal do Gordon é que ele corta o próprio pé sem saber que a família dele não tá mais em perigo, né? Porque elas conseguiram escapar do esquema do Jigsaw. Só que ele não consegue alcançar o celular que a mulher tá ligando pra saber o que aconteceu. Ele só escutou um monte de tiroteio, galera gritando, e aí ele decide cortar a própria perna. Eu revi esses filmes várias vezes já, mas só nessa vez que eu olhei pra essa cena e falei, porra, ele podia ter usado a serra pra pegar esse celular, hein? Tava a distância certinha ali. Dava, mas ele tava desesperado. O que mais me incomoda é que, pra mim, a decisão é tão fácil. É tipo, é um cara estranho
totalmente arrogante, que não tá colaborando com você, versus a tua família, cara. Tchau, Adam. Meu irmão, beijo, Adam, prazer te conhecer. O Adam parece meio alheio da trama ali por bastante tempo, ele fica meio desconectado no começo, mas a gente eventualmente percebe que ele foi pago por alguém pra dar uns flagras ali no Dr. Gordon, mas quem contratou ele pra fazer esse trabalho é o detetive Tepp, que acha que o Gordon é assassino. E a cena que mostra isso é bem legal, porque enquanto ele vai falando de quem contratou ele, do que aconteceu, tem uma cena do Danny Glover saindo do escuro e indo pra luz, mostrando visualmente ali o Adam lembrando do rosto do cara e eles conectando mais esse ponto aí na equação. E aí entra mais uma pergunta polêmica. Por que que o Dixon tá fazendo isso com o pobre do Adam, gente? Já não basta o cara tá fudido, ele só tá fazendo o que a galera paga ele pra fazer. Eu acho engraçado que o Gordon tem um objetivo claro, matar o Adam. Mas o Adam tá fudido, ele não tem o que fazer. A fita do Jigsaw fala alguma coisa do tipo, e aí, Adam, tu vai tomar atitude na sua vida alguma vez ou não? E não fala o que ele tem que fazer assim, tipo, foda-se. Mas eu acho que a atitude que ele tava falando pra dar o crédito pro Jigsaw é de cortar o próprio pé e tentar ir embora, porque as serras estavam do lado do Adam do banheiro, né, quando eles descobrem. Então, acho que era isso. Mas a gente tem que levar em consideração que o Jigsaw ainda não tinha sido estabelecido como a figura do Jigsaw que a gente conhece. Nos outros filmes, vira uma coisa mais vingança, justiça social. Mas nesse ele só pega a galera por uns motivos fúteis. Ele parece uma velha fofoqueira. Ah, esse menino aqui tá jogando a vida fora. Vou botar ele pra cortar o próprio pé. E nisso a gente tem o personagem do Zapp, que é interpretado pelo Michael Emerson, do Lost. Ele é um trabalhador do hospital que é apresentado em um flashback e a função dele no filme é basicamente ser uma pista falsa. É pra gente achar o filme todo que ele é o Jigsaw. Eu acho isso bem efetivo porque ele é um cara esquisito e ameaçador no que ele faz ali. Porque ele é o cara que tá mantendo a família do Gordon de refém. Tem umas cenas tensas ali dele que aparece só o olho dentro do armário enquanto a filha do Gordon tá dormindo. Tem toda uma cena que a gente não vê a cara dele ainda, que ele começa a ver o batimento cardíaco da menina e começa a apontar a arma pra ela e pra mãe dela pra fazer ela ficar com mais medo e o batimento cardíaco acelerar para ele sentir o medo das duas. Então é um cara meio sádico também nisso. E essa revelação de que é o Zapp que tá por trás das câmeras ali, que é essa pessoa que invadiu a casa do Gordon, demora pra ser feita. Então quando ela acontece mais pro final, você acha que é a revelação final do filme já. Ele também teve um atrito com o Gordon antes no flashback no hospital, então faz sentido ele tá colocando o cara na armadilha. Mas aí, quando já tá rolando o confronto do Zapp com o Tepp, nossa, que é isso? É Castelo Rá-Tim-Bum? Mas enfim, tá rolando o confronto do Zapp com o Tepp no final. Dá pra sacar que o Zapp não é o assassino, porque enquanto ele tá lá correndo pra chegar no banheiro insalubre, o Dr. Gordon é eletrocutado. E não é o Zapp que tá ativando esse negócio, então significa que tem outra pessoa ativando isso ali. Mas na hora que você tá vendo isso a primeira vez no filme, você nem se liga. E acho que essa também levanta a pergunta, por que ele tava testando o Zapp? Porque o Zapp, no único momento de caracterização que ele teve nos flashbacks no começo, ele tava defendendo o John Kramer, que tava internado no hospital, falando tipo, porra, doutor, você tá se referindo a ele só como paciente, ele tem um nome e ele é uma pessoa muito legal. Eu fiquei, porra, o cara era amigo do John. Por que ele meteu ele na armadilha? Enquanto tá rolando isso tudo, tem os flashbacks pra trama da investigação policial. Essa trama é boa pra mostrar outras armadilhas, pra explicar quem é o assassino Jigsaw e pra apresentar o personagem do Tepp, que também vai ser conectado ali à trama principal. Tem 3 detetives aqui. O Danny Glover, que tá mandando muito bem, principalmente quando ele tá fazendo o detetive ali no momento presente, que tá mais obcecado e traumatizado. Também tem o parceiro dele, que não tem muita caracterização, que serve ali de contraste pra mostrar como o Tepp tá obcecado desde o começo, mas que é depois da morte dele que ele perde completamente as estribeiras. O detetive Singh, no caso, é interpretado pelo Ken Leung, que também fez Lost. Já que eu mencionei o Michael Emerson, tem que mencionar ele também. E tem a detetive interpretada pela Dina Meyer, a grande Flores de Tropas Estelares, que é uma especialista no Jigsaw que explica as armadilhas. Nesse filme ela faz só uma ponta, mas ela é um personagem interessante que volta nos filmes seguintes. A investigação deles é bem feita, que por uma pichação no fundo de um dos vídeos do Jigsaw e por um barulho que tava rolando, eles conseguem descobrir onde que é a oficina do Jigsaw. E aí eles imediatamente viram policiais estúpidos de filmes de terror, porque ao invés deles juntarem uma equipe, pedir reforço, eles simplesmente não avisam ninguém e invadem o lugar sem nenhum mandado de busca. E o pior, ao invés deles só prenderem o Jigsaw ali para aproveitar a oportunidade, eles resolvem ver o que o Jigsaw vai fazer, como será que ele vive, como se comporta.
o que acaba possibilitando ele de ativar uma armadilha, o que distrai os detetives o suficiente para ele atacar o Danny Glover e conseguir fugir. Uma coisa que eu sempre achei esquisita desse filme, desde que eu assisti a primeira vez, é que o Tepp é um cara que tem muito desenvolvimento o filme todo, tem essa coisa pessoal ali com o Jigsaw, e ele parece ser um personagem que só não tem conclusão direito, porque ele morre igual bosta. Tipo, ele nunca encontra o Jigsaw de novo, e a cena de luta dele que o Zapp mata ele sem querer com a arma é muito estúpida. Eu não sei, eu só acho que foi um personagem meio mal aproveitado no final. Mas enfim, voltando pra armadilha principal estilo Escape Room aqui, isso eu acho que é o momento que o filme brilha mesmo, porque é um roteiro muito bem amarrado com muito elemento diferente. E aí primeiro começa com as fitas, que tem algumas dicas específicas escondidas ali. Uma coisa que falam tipo, siga seu coração, e aí segue o cano no qual eles estão amarrados, vem o símbolo de coração lá na privada e descobrem as serras dentro dela. Ou então o X marca o local, que junto com uma foto que tá na carteira do Gordon, fala que eles têm que apagar a luz e vai ter um X marcado ali de brilha no escuro, que eles quebram pra achar uma caixinha. A chave pra abrir essa caixinha tinha sido descoberta no envelope que tava com um deles mais cedo no filme. Dentro dessa caixinha tem uns cigarros, tem o celular, que vai ser muito relevante no final também. Então eu gosto dessa estrutura de roteiro ali. Mas o elemento mais relevante de todos esses, não tem como, é o cara morto no banheiro o tempo todo. Tudo ali é estabelecido. O gravador na mão dele, a arma na outra mão que vai ser usada no final do filme, o sangue em volta que tá envenenado. E isso tudo atinge seu ápice na maior revelação do filme, no grande plot twist, de que, na verdade, o assassino não é o Zapp. O assassino é o Jigsaw, que tava ali deitado o tempo todo, vendo tudo de camarote. Isso, na verdade, foi a ideia que originou o filme, que eu não falei no começo do vídeo, né? Mas o plano era colocar um filme que eram 2 caras e um corpo presos numa sala, que no final eles descobrem que o responsável era o corpo o tempo todo. E realmente é uma ideia muito foda, assim, e que foi executada perfeitamente nesse filme. E tem várias dicas de que o John Kramer ali era o verdadeiro Jigsaw o tempo todo. Ele aparece pela primeira vez lá no hospital, na cena do Gordon, dele falando do paciente que tá com câncer terminal. Nessa cena, inclusive, já tem a resposta ali pra gente ver, porque quando a gente vê o John Kramer deitado na cama do hospital, tem um bloquinho de nota na frente dele, e nesse bloquinho de nota ele tá desenhando a armadilha da Amanda. Mas tem várias falas do personagem ao longo do filme, tipo nas fitas, que ele começa a tossir no meio, ou quando os policiais estão lá com a arma apontada pra ele e ele fala que tem uma doença corrompendo ele por dentro. Tudo isso é uma dica da identidade dele real ali, mas são dicas muito sutis, né, que se você não estiver procurando por elas, você provavelmente não vai ver. E claro que a gente tem que falar do cara, né, Tobin Bell, que mal aparece no filme, mas ficou icônico no papel. E aquilo ali foi a grande bênção e maldição da vida dele, né? Porque ele garantiu a aposentadoria, mas também tá preso nessa porra até hoje, né? O cara não tem paz. Mas o que realmente aparece no filme é a voz dele, que acho que é uma das coisas mais marcantes também de Jogos Mortais no geral. Na real, toda essa sequência do final é foda. É um flashback, aí ele levantando e falando: aí, meu irmão, a chave tava na banheira o tempo todo. E aí o Adam percebendo que a chave caiu no ralo da banheira logo ali no comecinho. E a gente percebendo também, porque o filme começa com a chave brilhante ali descendo pelo ralo, mas a gente não tem ideia do que é aquilo, porque a gente não sabe mais nada sobre o filme. Então é uma parada muito foda. Enfim, Jogos Mortais é um filme que tem as suas partes meio zoadas, umas coisas que não envelheceram tão bem. Mas, cara, ainda é um filme que a gente gosta muito e que, no geral, tem um roteiro muito bem feito, umas reviravoltas mirabolantes e muito visual icônico aqui. A categoria acho que não tem nem suspense aqui pra gente fazer. É o clássico mesmo e é isso. Aliás, uma coisa que me chama atenção nessa hora, que eu fiquei reflexiva, será que o Jigsaw fez a maquiagem de FX nele mesmo? Ou será que ele contratou uma pessoa pra fazer pra ele? Porque assim, eu já maquiei em lugares muito insalubres, então não seria uma surpresa eu ir maquiar um cara num banheiro insalubre. Falou: oi, show, amigão, e ir embora.